Olá! Mais um vídeo. Só que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos últimos que eu fiz, da série dos porquês. A gente tá vivendo um momento político bem conturbado, um momento de muita polaridade e eu não quero tomar nenhum tipo de partido. Meu intuito não é falar sobre política efetivamente, mas falar sobre essa questão de polaridade, essa rivalidade entre opostos. Então, dizem por aí que psicólogo não dá conselho, e verdade, a gente não dá mesmo, mas eu quero trazer algumas possibilidades e pensar em uma dica de como você pode levar isso de uma maneira um pouquinho mais leve. Bom, a gente está vivendo um momento histórico bem diferente, então essa eleição ela está sendo um momento que nós estamos cada vez mais discutindo a política. Isso é muito legal, isso é muito bacana porque nós não somos conhecidos por discutir esse tema e é muito importante você discutir sobre esse tema, uma vez que muito se reclama, mas pouco efetivamente se faz. Porém, tá gerando uma agressividade, tá gerando uma tensão, uma energia de ódio muito forte. Então, uma das hashtags que simplesmente triplicou foi sair do grupo de família. Isso, gente, é uma coisa que nem sempre é tão ruim, né? Então, aquele tio, aquela tia que manda aqueles bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou da teoria que eu acho que devia pagar, porque se pagasse não mandava tanto, né? Mas, brincadeiras à parte, também existe um movimento que é um fenômeno chamado bolhas sociais. Então, o que é a bolha social? Eu tenho os meus valores, tenho as minhas crenças e os meus amigos, eles compactuam de algumas crenças e alguns valores parecidos com meus. Então, o que acontece? O Facebook, as mídias, elas juntam a gente. Isso é ótimo, isso é super gostosinho, mas não exercita muito. Então aí fica como se fosse literalmente uma bolha. Uma outra palavra que eu acho interessante a gente falar é sobre a tolerância, né? Então quando eu estou dentro dessa bolha, por exemplo, eu não tolero o diferente, porque eu nem tenho a necessidade de tolerar nada. Então tolerância, do latim, vem de aceitação. Aceitação, gente, é muito diferente de eu ter que literalmente concordar com o que o outro fala. Aceitar quer dizer que essa pessoa tem um background, uma experiência diferente da minha e ela tem uma forma de ver o mundo diferente da minha. Beleza, isso aí acrescenta, isso aí soma. Porém, as pessoas elas não querem nem se abrir à possibilidade de que o outro pensa diferente, ok, vamos ouvir as argumentações para quem sabe a gente conseguir chegar num ambiente neutro e que eu aprenda e que você aprenda também. Quando a gente pensa, né, ainda em tolerância, tolerância a gente pode pensar em suportar. E não é aquele suporte em inglês que seria aquele apoio, mas sim aceitar o diferente. E aí eu quero trazer uma outra palavra, eu quero trazer o diálogo. Então, assim, quando a gente faz atendimento de família, atendimento de casal, terapia, né? A primeira coisa que a gente tem que ajudar esses indivíduos, esses elementos dentro da dinâmica familiar, é conversar, dialogar, aprender a trazer a argumentação de uma maneira saudável, numa crítica muitas vezes saudável, onde eu penso uma coisa, você pensa outra, logo vamos expor e vamos aprender a lidar com isso. Não é porque nós somos da mesma família que a gente precisa ter o mesmo pensamento, não é porque a gente é casado que a gente precisa ter o mesmo pensamento. No entanto, quanto mais proximidade, mais difícil vai sendo a tolerância naquele contexto mais genuíno, né? Então, acho que é importante a gente pensar também nessa questão do diálogo. Um outro ponto que eu acho também muito interessante falar é que quando a gente pensa, né, em ódio, em agressividade, eu sempre falo que isso é uma manifestação, então isso é um sintoma. Sintoma do quê? Normalmente um sintoma de medo. E quando um indivíduo está com medo, ele não racionaliza muito. E aí parece que essa raiva, essa agressividade está vindo em direção a você, então é você que ele está com raiva. Mas muitas vezes não é, muitas vezes ele está com medo por N situações,
aquela discussão tá trazendo uma série de energias dentro dele que nem ele sabe lidar e que ele tá projetando em você. Então, você tentar, pelo menos, imaginar que aquilo ali não é pessoal, pode ser um pouco mais fácil de você sair dessa energia. Então agora eu quero pensar sobre 3 possibilidades. Então, a primeira possibilidade seria, literalmente, entrar na agressividade, bater boca mesmo, e é isso aí. Então essa seria, na minha opinião, a possibilidade mais fácil. A segunda possibilidade, que eu acho uma possibilidade que realmente vem muito de encontro com essa questão do diálogo, na medida que você percebeu que essa pessoa, ela está se apresentando como uma pessoa interessada em dialogar, em expor os argumentos dela de uma maneira concisa, de uma maneira educada, respeitosa, por que não dar oportunidade? Por que não ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Será que isso não pode não te fazer mudar de ideia, mas te fazer crescer? Ou pelo menos ouvir? Mas, e aí, gente, assim, não é ouvir naquela assim, não, eu tô aqui ouvindo, nossa, tô só esperando ele me dar uma aberturinha pra, pum, falar. E falar e, tipo, acabar com a argumentação do cara. Seria só uma camuflagem dessa intolerância. E a terceira possibilidade seria a possibilidade de ignorar por completo. Ignorar não a pessoa, mas ignorar a situação. Tipo, na hora que você percebeu que a pessoa não tem condição, ela não vai te dar abertura nenhuma, ela tá vindo com uma energia super pesada, não vai rolar de reverter, você não vai dar conta, você fala, bom, então vamos encerrar, não vamos nem começar essa conversa, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então vamos começar do céu, da terra, do mar, vamos falar sobre outra coisa, que aí acho que vai ser bem legal. Bom, eu acho que para fechar é interessante a gente pensar, dando um exemplo sobre quando você faz atividade física, por exemplo, se você der os mesmos estímulos para o seu músculo, você vai continuar no mesmo lugar. Então o que eu quero dizer com isso? As bolhas sociais são uma coisa, é um fenômeno que faz parte. Porém, ficar só nele, ficar só nesse mundo, ficar só no seu mundo, com os seus valores, com as suas crenças e não se abrir em nenhuma forma para o diferente, não exercita algo que é o crescimento. Então, assim, você só consegue crescer quando você também interage com outra pessoa e não necessariamente pessoa que tem o mesmo pensamento, tem os mesmos valores que você. Então, gente, se eu posso dar algum tipo de dica, se você puder fazer algo, saia dessa energia. Se vier muita agressividade, rebate, mas não rebate numa maneira do tipo, nossa, partir pra briga, mas tenta ver que muitas vezes aquilo ali é só um medo, aquilo ali é só uma manifestação e que tem que e pode parar em você, sabe assim? Tipo, não passa adiante, não vou conversar com você ou vamos, sei lá. Então, eu acho que essa foi a minha dica. Espero que a gente vá para algum bom lugar daqui a alguns dias. É isso, gente. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ficarei super grata e segunda-feira que vem tô aqui de novo. Obrigada e até!